Nesse instante, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13, onde estarei lendo a palavra do Senhor, e vocês acompanhando neste culto especial, onde a presença de Deus já tem tocado em nossos corações, em nossas vidas. Quantos vieram aqui adorar ao Senhor? Levante a sua mão e dêem glórias a Deus. Nós estamos aqui em família, como adoradores, como igreja do Senhor, e eu creio que Deus tem uma palavra de vida para o seu coração. Só quem crê, diga amém. Aos Hebreus, capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Versículo de número 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quantos podem dizer amém? Através desse texto sagrado, eu quero pensar um pouquinho com vocês e refletir, através desse versículo final, onde diz que a esperança é a âncora da alma. Você pode repetir comigo? A esperança é a âncora da alma. Fale para o seu irmão: meu irmão, tem esperança. Não perca a esperança. A carta aos Hebreus, especialmente o capítulo de número 6, traz aqui uma forte advertência à apostasia que estava acontecendo e que tem acontecido nos últimos tempos. E ainda que a reversão de alguém que se apostata da fé, que se afasta da presença do Senhor, seja algo muito difícil, o escritor aos Hebreus vai dizer que através da leitura da história e da revelação que ele teve de Deus, ainda há uma esperança através da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Quantos creem nesta verdade que a graça é maravilhosa? E então ele vai enumerar algumas coisas importantes, ressaltando aqui a revelação que ele teve da parte de Deus. E em primeiro lugar, o escritor diz que Deus fez uma promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Aleluia! E então, esta promessa de Deus estava relacionada diretamente ao pacto abraâmico, que diz respeito à descendência física e descendência espiritual de Abraão. Conforme aquilo que está em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei,
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Dá uma olhadinha para o seu irmão, diga: meu irmão, Deus disse que você é uma bênção. Fale aí para ele: meu irmão, você é uma bênção. Porque nós somos descendentes de Abraão. E fomos chamados por Deus para sermos abençoados. Só os abençoados levante a sua mão e dêem glórias ao nome de Jesus. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos aqui porque somos descendência e família de Abraão. Estamos aqui glorificando a Deus, porque Deus fez uma promessa para as nossas vidas. E diante desta promessa, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, e também no capítulo 4, versículo 16 ao versículo 22, ele vai dizer que Abraão creu contra a esperança, e não desistiu, mas confiou até o fim, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu louvo a Deus quando eu leio esse texto, porque esse texto, ao falar da descendência espiritual de Abraão, ele não vai falar de descendentes segundo a carne, mas ele vai falar de descendentes espirituais, conforme o Espírito, filhos na fé. E todos nós aqui somos filhos na fé de Abraão. E é por isso que nós podemos dizer, como Abraão, que nós temos esperança por uma promessa verdadeira que Deus fez para o seu povo. E quem tem promessa de Deus é abençoado. Pergunte para alguém do seu lado aí: meu irmão, você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Então creia que Deus irá cumprir a promessa dele na sua vida. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque Deus hoje quer cumprir promessas em nossas vidas. Aleluia! E esta promessa, ela é maravilhosa. Vai falar de uma promessa concernente à vida eterna e às mansões celestiais, que um dia eu e você, mesmo vivendo aqui nesta terra, passando provações, passando dificuldades, muitas vezes sentindo dificuldade na caminhada cristã, muitas vezes as lutas e as barreiras são enormes, mas Deus está falando conosco nesta noite. Eu te fiz uma promessa: não desista, porque eu vou continuar te sustentando e vou cumprir a promessa na sua vida. Quem tem promessa de Deus pode confiar. Enquanto ela não se cumprir, você é eterno. Nada poderá te acontecer enquanto Deus não cumprir a sua palavra. Quantos creem nesta noite, glorificam o nome do Senhor. E esta promessa nos faz ter uma esperança viva como âncora da nossa alma. Em segundo lugar, o escritor aos Hebreus diz que Deus fez um juramento. Você sabia que Deus fez um juramento? E aqui no texto sagrado, ele diz: como não tinha outro maior ou superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Deus fez um juramento. Aleluia. Deus empenhou a sua palavra para dizer que aquilo que ele falar se cumprirá. Olhe para alguém do teu lado e diga assim: meu irmão, aquilo que Deus falar vai se cumprir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. E o juramento era uma espécie de garantia, de compromisso. Era uma forma de apaziguar qualquer desconfiança. Versículo 16. Que juramento, diz o texto, é uma confirmação que põe fim a toda contenda.
Eu me lembro, quando eu era garoto, tinha alguns amigos, muitas vezes a gente falhava com os amigos, entrava numa contenda ali, e muitas vezes o amigo falava, você vai em tal lugar? Eu falava, vou. Opa, não, você não vai. Não, eu vou. Não, você vai cumprir isso? Opa, pode escrever que eu vou cumprir. Não, você não vai. Até de tanto insistir, eu falava, eu juro, por minha mãe mortinha, matei minha mãe um monte de vezes. Eu sei que você já matou muitas vezes. Jurava por Deus, para pôr fim à contenda. Quantas vezes você, que está me vendo aqui, me ouvindo, jurou por tudo que é mais sagrado para pôr fim a uma contenda e qualquer desconfiança. Da mesma forma, Deus empenhou a sua palavra e fez um juramento para garantir aquilo que Ele mesmo jurou. Aleluia! Eu me lembro que quando eu me formei em teologia, eu fiz um juramento. Juro, prometo ser fiel a Deus e a sua palavra e desenvolver meu ministério com seriedade, com ética, corretamente, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumprindo tudo aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Me lembro como eu me formei em direito, que fiz um juramento em ser ético no exercício da profissão, em defender a sociedade, as leis, com justiça, com ética, com equilíbrio, preservando o cliente e a honra da profissão. Me lembro quando casei com a minha esposa, a mulher mais linda do mundo, e eu fiz um juramento no altar diante do pastor. Eu prometo, eu juro, ser fiel a ela, na alegria ou na tristeza, na doença, na saúde, até que a morte nos separe. Porque o juramento, ele põe fim a qualquer contenda. E os hebreus tinham um juramento como algo especial, como algo que fazia parte da sua vida. E quando jurava, jurava por algo que era maior e estava acima deles. Muitas vezes, os hebreus juravam por Deus, juravam pelo templo, pela cidade de Jerusalém. Eles faziam juramento pelo céu, pela terra, para empenhar a sua palavra diante de uma situação. Mas no capítulo 5 de Mateus, versículo 34, de Tiago 5 e 12, Deus proíbe este tipo de juramento. Onde diz o texto, de maneira nenhuma, diz o Senhor, jureis pelo céu, porque o céu é o lugar onde está o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque ela é estrado dos seus pés. Não jureis por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Não jureis nem pela vossa cabeça, porque vocês não têm poder em transformar um cabelo branco em preto. Então, seja a vossa palavra sim, sim e não, não, porque tudo que passar disso é procedência do maligno. Mas pastor, o Senhor então proibiu um juramento? Sim. Por quê? Porque quando os homens fazem juramento pelo céu, pela terra, pelo trono de Deus, pelos anjos, os homens muitas vezes podem falhar no seu juramento, porque se ele não conseguir cumprir, ele não poderá pagar a sua jura. Mas quando Deus empenha a sua palavra e faz um juramento, Deus está dizendo, não há ninguém que possa cumprir como eu irei cumprir a minha palavra. Levante a sua mão bem alto assim, que eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Meu irmão, se Deus falou com você, se Deus disse que você tem uma promessa, que Deus vai libertar o seu filho, que Deus vai salvar a tua família, que Deus vai curar o teu corpo físico, você pode acreditar, tenha esperança, porque Deus irá cumprir com a sua palavra. Receba em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Ora manachandarabahai. Levante a sua mão e adore ao Senhor, porque Deus cumpre com a sua palavra. Aleluia!
Deus fez um juramento para os seus herdeiros, para mostrar a imutabilidade do seu conselho e da sua promessa. Deus estava dando uma garantia quando Deus interpôs a sua palavra. Deus nesta noite está liberando uma palavra para a tua vida. Aleluia. Deus está falando ao teu coração. Muitas vezes você está desanimado. Muitas vezes você está cabisbaixo. Muitas vezes você já perdeu a esperança. Já deixou de sonhar achando que não vai se cumprir. Hoje Deus vem falar ao teu coração e dizer: se eu fiz uma promessa para você, não desista, porque esta promessa será cumprida. Deus está liberando aqui o cumprimento de promessa sobre a tua vida. Receba a promessa de Deus em nome de Jesus, porque a esperança é garantia, é a âncora da nossa alma. Aleluia. Em Deus, diz a Bíblia, não há sombras e nem variações. Números 23 e 19. Diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não fará, e tendo ele falado não realizará. Deus vai realizar. Deus vai fazer. Deus vai cumprir. Quantos creem nesta noite que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida? Creia, tenha esperança. Não desista. Aleluia. Em terceiro lugar, aqui no texto, o escritor aos Hebreus diz que Deus fez uma afirmação. Deus disse: eu não mudo e eu não minto. Dá uma olhadinha para alguém do teu lado e diga: meu irmão, não se preocupe, porque Deus não muda e Deus não mente. O que Deus falar vai se cumprir. O que Deus falou para você vai se cumprir. O que Deus estabeleceu para a tua vida, pode se levantar Satanás, pode se levantar as pessoas que querem ver a tua destruição, mas Deus hoje está dizendo para você: continue acreditando, porque vai se cumprir na tua vida, e você verá a palavra de Deus sendo realizada. Oh, aleluia! Arabaxonenamahai. Quantos aqui querem ver Deus cumprindo a sua palavra em sua vida? Levante a sua mão bem alto e comece a falar com o Senhor, comece a adorar ao Senhor. Aleluia. O versículo 18. Deus fez isso para que duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nos quais nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. O escritor aqui ressalta estas duas coisas imutáveis que Deus estabeleceu. Primeiro, a sua promessa. Segundo, o seu juramento. Afirmando que Deus jamais quebrará a sua promessa. Deus jamais falsificará e não cumprirá o seu juramento. Ele está dizendo: aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus jurou, é imutável e se cumprirá. Ele está dizendo aqui, portanto, se houver algum problema diante daquilo que Deus estabeleceu, o problema nunca estará em Deus, mas o problema estará em mim e estará em você. Diga comigo: se alguma coisa falhar. Diga mais forte: se alguma coisa falhar na minha trajetória cristã, se as promessas não se cumprirem, a falha não estará em Deus, porque Deus não falha, mas a falha estará em mim.
Olhe para alguém do teu lado e diga: meu irmão, se falhar, a culpa é sua. Nunca coloque a culpa em Deus, porque Deus, quando promete, cumpre. Quando Ele jura, Ele faz cumprir, para a glória do seu nome. E muitas vezes a falha está em nós, por causa do pecado, por causa da negligência, porque não atentamos para a palavra de Deus, negligenciamos aquilo que temos aprendido, aquilo que temos ouvido através da pregação. Muitas vezes não temos dado valor à preciosidade da palavra de Deus para as nossas vidas. Somos desleixados e não queremos viver a vida cristã como deveríamos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, me ouça por favor. Deus não é um Deus de brincadeira, mas Deus é um Deus sério. É um Deus que estabelece princípios. Não existe uma regra pronta, mas Deus estabelece princípios para que nós possamos vivê-lo, praticá-los, para que tudo possa dar certo. Mas se nós não quisermos praticar, se não quisermos viver, não podemos colocar a culpa em Deus, mas a falha e a culpa será minha e será sua. Diz o texto, porque é impossível que Deus minta. É como se Deus dissesse assim: o maior empecilho para que a minha vontade, escute isso, se cumpra em sua vida, em minha vida, não é o diabo, não são as pessoas, não é o pastor, não é um líder de departamento, não é um coordenador, não é o seu professor de escola dominical, não é o seu patrão carrasco, não. O maior empecilho para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas somos nós mesmos. Por isso precisamos deixar de ser barreira e impedimento e precisamos ser um canal de bênção para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Levante a sua mão comigo e diga assim: eu não quero ser empecilho para a ação de Deus em minha vida, mas eu quero ser um canal de bênção. Estenda a sua mão e abençoe alguém. Seja um canal de bênção nesta noite. Seja um canal de bênção para a pessoa. Diga a ela: eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, porque eu sou abençoado. 2 Timóteo 2, de 11 a 13 diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. E se você está aqui, é porque a fidelidade de Deus tem alcançado a tua vida. Quantos aqui têm vivido a fidelidade de Deus? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele quer cada dia revelar a sua fidelidade a nós. Quarto e último lugar, o escritor aos Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. Dê uma olhadinha para a pessoa perto de você e diga assim: meu irmão, não perca a esperança, porque a esperança é a âncora da alma. Aleluia! Não perca a esperança. O escritor está dizendo que ele estava preocupado com os crentes da época, porque as pessoas estavam perdendo a santidade, porque as pessoas estavam banalizando a palavra de Deus, porque as pessoas estavam virando as suas costas e se apostatando da fé, negando a fé depois de conhecer a verdade. E já não havia mais espaço, nem lugar para a atuação de Deus. Mas eu quero crer que nesta noite Deus tem toda a liberdade aqui nesse lugar.
que Deus tem liberdade para santificar aqueles que já estão sendo santificados, que Deus tem liberdade para purificar aqueles que já foram purificados. Eu quero crer que o Espírito Santo tem liberdade para agir aqui no púlpito da igreja, na nave da igreja, e agir como Ele quer. Quantos aqui dão liberdade para o Espírito Santo? Aleluia! Não perca o brilho de Cristo na tua vida. Não perca o Shekinah de Deus na tua vida. Não perca a santidade de Deus na tua vida, porque nós precisamos ser santo, como o nosso Deus é santo. O Deus Santo dos Santos está aqui nesta noite. Aleluia! O autor sagrado diz que a esperança da promessa era algo real, mas ele temia que aquelas pessoas que tinham fé no Senhor estavam perdendo a sua fé. Deus havia prometido que enviaria um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que faria uma expiação, que faria um sacrifício por toda a humanidade, para que ela, que estava afastada de Deus, pudesse ter acesso à presença do Senhor. E um dia ter a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. O escritor está dizendo que Deus havia feito uma promessa de enviar o Redentor do mundo, e que através do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, Ele iria remir e perdoar os teus pecados, os meus pecados. Que Ele iria realizar um sacrifício, não como era no passado, realizado uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou como era realizado pelos sacerdotes na rotina diária, fazendo expiação do pecado pelas pessoas, e no final de ano ele fazia o sumo sacerdote por si e por todo aquele povo. Mas no ano seguinte ele tinha que realizar novamente. Mas aquele que foi prometido, ele viria uma única vez, como Cordeiro de Deus imaculado, como Cordeiro de Deus, que disse João Batista, que tira o pecado do mundo, e derramaria o seu sangue de uma vez por todas, e entraria no Santo dos Santos, para apresentar o seu sacrifício santo e agradável, para que toda a humanidade pudesse ser perdoada do seu pecado, da sua transgressão, e fazer com que a humanidade pudesse estar livre. Se nós estamos aqui, é porque Jesus realizou um sacrifício por nós, e o sangue de Jesus Cristo tem nos purificado de todo mal. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só quem está em Cristo Jesus, dá glória a Deus nessa noite. Aleluia! Aleluia! O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! O diabo pode nos acusar, o inimigo pode se levantar e dizer que eu e você somos miseráveis, pecadores, mas nós iremos se levantar e vamos dizer: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida, e é o sinal, é a garantia de Deus. Por que ele diz aqui que a esperança
é âncora da alma. A palavra no original, âncora, significa segurança. Âncora significa confiança. Âncora significa firmeza. Âncora significa uma esperança certa. Diga comigo, levantando a sua mão. A esperança. Diga mais forte, a esperança. Ela é âncora da minha alma. Por isso, eu não posso perder a esperança. Fale para o seu irmão, meu irmão, não perca a esperança. O mundo diz que a esperança é a última aqui. Agora diga comigo como crente. A esperança do crente é uma esperança viva. E ela nunca morre. Aleluia, você pode glorificar a Deus, porque nós temos uma esperança verdadeira. Assim, como um grande navio precisa na tempestade, quando o mar e o vento estão bravios, o grande navio precisa de uma grande âncora para estar seguro e firmado, sinal de firmeza, de segurança. Assim eu e você, nós precisamos de uma âncora na nossa alma. O texto vai dizer claramente que a âncora, como firmeza, como esperança, deve estar em nossa vida. E o verso 19, o escritor diz: esta firmeza não é uma firmeza comum, mas é uma firmeza que está para além do véu. Sabe o que ele está dizendo? Que a nossa âncora, ela não é dessa terra. A nossa âncora, ou a nossa firmeza, não está em homens. A nossa esperança não está em coisas. A nossa esperança não está nessa terra, mas a nossa esperança está nos céus de glória. Aleluia! A nossa esperança está além do véu. E ele vai dizer, porque além do véu, Cristo já entrou e está à destra do Pai. Ele está dizendo, a nossa âncora é o Senhor Jesus Cristo, que venceu e faz com que a sua igreja seja mais do que vencedora. Só os vencedores, coloquem-se de pé, por gentileza. Ele está dizendo aqui, para os crentes de todos os tempos, você pode ser abatido, você pode ser afrontado, você pode sofrer perseguições, e isso muitas vezes quer fazer você parar. As afrontas, as perseguições, as lutas querem te fazer desistir. Escute o que eu estou dizendo para você. E muitas vezes, mesmo sendo um crente, você começa a pensar em virar as costas para Deus, porque você começa a perder a esperança. Mas o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, esta noite é uma noite onde Deus renova a tua esperança, onde Deus firmará os teus passos, e onde Deus entrará com providência na tua causa, e você sairá daqui mais firmado do que nunca, porque hoje você ouviu que a esperança, ela não pode morrer, porque ela é a âncora da nossa alma. Quantos aqui têm esperança nesta noite? Você tem esperança nas promessas de Deus? Você tem esperança naquilo que Deus tem falado para a tua vida? Então começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a exaltar o Senhor pela tua vitória. Começa a exaltar o Senhor por aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje. Seja renovado. Seja renovada a tua esperança na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, pode falar em mistérios com Deus, mas seja renovado. Oh, adore ao Senhor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Ora manaraba, seus olhos, aleluia. Diga. Sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os seus ouvidos são sensíveis, são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus, és Deus de perto, também de longe, e não de longe, nunca mudaste. Olha aí, tu és fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vamos ouvir as vozes. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra aleluia, mentir. diga com convicção. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Levante a sua mão comigo e diga assim: Senhor, eu creio que a tua palavra vai se cumprir. Fala para o seu irmão: meu irmão, vai se cumprir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai se cumprir a palavra do Senhor. Deus de aliança, Deus
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém.